Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro que chama Silêncio, o poder da quietude em um mundo barulhento. E ele é de um autor budista e ele é um monge vietnamita. O nome dele é Thich Nhat Hanh. Quando vai escrever, se alguém se interessar de procurar, a gente escreve assim: THICH NHAT HANH. Só que quando você lê Thich Nhat Hanh. Ele escreve uns livros maravilhosos e o bom é que é uma linguagem bem simples e bem fácil de entender, não obstante o conteúdo ser bem intenso. Então, esse livro que eu vou trazer para vocês chama Silêncio. E o interessante nele é a conexão que ele faz entre o silêncio e a meditação. Então, ele coloca no livro que a gente gasta um tempão procurando a felicidade, enquanto o mundo ao nosso redor está repleto de maravilhas. E nós também passamos, a maioria de nós passa a vida toda esperando pelo paraíso, sendo que nós já vivemos no paraíso. Então ele coloca que só da gente estar vivo e caminhando nesse planeta, que é o paraíso real, isso já é um milagre, né? Então, ainda assim, a maioria de nós vive correndo como se houvesse um lugar melhor a ser encontrado. Então, todos os dias, todas as horas, a beleza nos chama, mas raramente a gente percebe onde ela está e também raramente a gente está disposto a escutá-la. Então, a condição básica para sermos capazes de escutar o chamado da beleza é o silêncio. Se nós não temos silêncio dentro de nós, nós não somos capazes de ouvir o chamado da beleza. E isso é muito real, porque quando a gente está, por exemplo, caminhando pela rua, a gente passa por muitas árvores, por muitos passarinhos cantando, por muitas flores maravilhosas, mas como a nossa mente está em constante pensamento, pensando sem parar, como diz Thich Nhat Hanh, como ela está sempre repleta de ruído, nós não somos capazes de ouvir o chamado da vida, que é o chamado do amor. Então, o nosso coração nos chama a todo momento, mas nós não temos tempo para escutá-lo. A meditação é um movimento que vai nos ajudar a silenciar o ruído que existe dentro de nós. E o que ele traz de mais legal é que não precisa ser uma meditação muito elaborada, sentar em posição de lótus, colocar um mantra. Não, ele manda a gente se voltar para a nossa respiração. Então, quando você inspira, você faz um pensamento e quando você expira, ou você repete esse pensamento ou você cria um novo. Então, por que ele coloca que a gente não consegue fazer isso? Porque nós temos muitas coisas na nossa mente que nos distraem. Nós somos arrastados pelos arrependimentos de coisas que fizemos e também pelos arrependimentos de coisas que não fizemos. Somos arrastados pela culpa das coisas que aconteceram no nosso passado e também pela culpa daquilo que nós não fizemos. Nós revisitamos o tempo todo as nossas velhas memórias e as experiências que já se foram. E, de certa forma, isso só nos faz sofrer outra vez, né? Então, se um dia a gente vivenciou uma dor, quando a gente revisita essa velha memória, a única coisa que a gente é capaz de fazer, já que a nossa mente não consegue se manter em silêncio, é sofrer novamente por uma coisa que já passou, né? Então, o passado ele acaba virando uma prisão. E a gente se distrai esquecendo que o único momento de viver é agora. Outra coisa também que ele coloca é que nós somos distraídos pelo futuro.
Então, quando você está pensando no que vai acontecer amanhã ou daqui a 2 horas, na verdade você está criando ansiedade. E essa ansiedade vai trazer o quê? O medo do futuro. Então, quando a gente também fica lá no futuro planejando coisas que ainda não aconteceram, a gente também está numa prisão. Então, a ansiedade e a incerteza do que está para chegar nos impede de escutar o chamado da felicidade. Então, assim, o futuro também se torna uma espécie de prisão, né? Então, mesmo tentando estar no presente, muitos de nós sucumbem a essas distrações e se sente vazio. Isso acaba trazendo o quê? Um buraco para dentro do nosso ser. O nosso coração, ao invés de nos manter no aqui e no agora, está sempre dolorido e sofrendo, né? Então, se nós desejamos alguma coisa ou se esperamos alguma coisa, a gente volta para onde? Para aquelas expectativas que nós já falamos sobre, né? Então, quando você nutre expectativas sobre algo que poderia tornar a sua vida um pouco mais interessante, na verdade você está ansiando por uma mudança da sua situação atual, né? Então, a maioria de nós enxerga o presente, enxerga aquilo que está vivendo como algo entediante, como se não pudesse acontecer nada interessante. E aí, a meditação, ela vem para quê? Para nos ensinar a parar e escutar o nosso silêncio interior. Então, essa é a grande sacada da meditação, né? Fazer com que nos voltemos para dentro de nós mesmos e, acompanhando a nossa inspiração e a nossa expiração, nós vamos abrindo espaço para o silêncio. Então, eu posso pensar assim, e que é uma coisa bem simples, mas que me permite ficar neste momento agora. Ao inspirar, eu sei que estou inspirando. E ao expirar, eu sei que estou expirando. Então a meditação não precisa ser nada grandioso, não precisa ser um mantra, uma música, orações. Não, é só estar aqui e agora, conscientemente, prestando atenção somente na respiração, para poder silenciar o falatório de passado e de futuro que existe dentro da gente mesmo. E isso vem corroborar o que nós já ouvimos nos posts anteriores, né? De permanecer no passado, isso trazer a depressão, ou de estar lá no futuro, isso trazer a ansiedade, e de todas as expectativas que a gente cria, né? Então, quando você busca a respiração consciente, você está despertando dentro de você a vida, porque a gente pode ficar sem se alimentar, a gente pode ficar muitos dias sem água, mas nós não ficamos sem o ar que nós respiramos, né? E é esse ar que nos mantém no aqui e no agora, que nos mostra que nós estamos vivos e que existimos enquanto ser humano. E quando você se torna consciente dessa sua respiração, o seu ruído interior desaparece e aí abre-se um espaço generoso para que você possa perceber o poder que mora no seu coração. E é simples assim, é bem simples. Quanto mais complexo for uma meditação, mais difícil de você fazer ela até o final, né? Então, é estar aqui e agora, é perceber que se é livre para viver tudo o que você quer e também para escutar o que o seu coração diz. Então, o que é estar aqui e agora? É saber que eu existo, que eu estou aqui de verdade, que eu não estou perdido no passado, nem no futuro e nem nos meus pensamentos.
Eu não estou perdido no barulho que existe dentro de mim e nem no barulho que vem de fora. Eu estou aqui. E aí, por isso que é importante a meditação, porque ela me ajuda a me livrar dos pensamentos, das ansiedades, do medo e do desejo. Quando eu desejo muitas coisas, na verdade o que eu estou criando para minha mente é uma mente ansiosa, porque o desejo nem sempre consegue ser alcançado. E aí isso cria expectativa e, de novo, sofrimento, né? Então, nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos, mas essa afirmação, ela precisa ser forte dentro da gente. Porque a grande verdade é que nós passamos mais tempo no passado e no futuro. E nós não temos a liberdade que nos permite ouvir, ver e estar, né? Então, por exemplo, por isso que no inglês o ser e o estar é o verbo to be, né? Então, é ser humano, é estar humano. E junto, em silêncio, é buscar o centro do corpo, buscar a harmonia, buscar a suavidade, que é viver fazendo apenas alguma coisa. Então, se você está almoçando, almoce. Se você está dirigindo, dirija. Se você está assistindo TV, assista TV. Por isso, muitas pessoas têm insônia, porque quando elas deitam para dormir, o pensamento delas está lá no passado ou está lá no futuro. E elas estão fazendo tudo, menos o que elas se propuseram a fazer, que é dormir, né? Então, quando você está em silêncio e quando você busca um silêncio nobre, você começa a perceber a liberdade que existe dentro do seu ser. E também começa a perceber que quanto mais livre você estiver desses pensamentos, quanto mais consciente da sua respiração você estiver, mais você vai conseguir ouvir os pássaros, o vento e desfrutar da beleza da primavera. Quando você está esperando pelos demais para poder ser feliz, quando você está esperando e coloca toda a sua expectativa no outro para que ele te traga a felicidade, na verdade você está de novo transformando e entregando o seu poder para alguém que está fora de você. Então nós precisamos lembrar que o único lugar seguro é o interior do seu coração. E praticar o silêncio não é muito difícil. Exige apenas algum treino, né? Então, quando você consegue trazer o silêncio para sua mente, você vai ser capaz de curar a si mesmo, mental e fisicamente. Você terá a capacidade de ser, de estar presente no agora e de estar vivo também. E automaticamente você vai estar livre de arrependimentos e de sofrimentos relativos ao passado, e também livre do medo e das incertezas quanto ao seu futuro. E aí você se torna livre também de qualquer burburinho mental. Tinahá esclarece que permanecer em silêncio quando nós estamos sozinhos é bom, mas permanecer em silêncio quando estamos em um grupo é particularmente dinâmico e curativo, porque se uma pessoa tem poder, um grupo torna-se uma ressonância de harmonia.
chega num momento do livro que ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim: quando você for capaz de paralisar todo o som que existe no interior de si mesmo, quando for capaz de estabelecer o silêncio, um silêncio retumbante, você começará a ouvir o mais profundo chamado interior. O seu coração clamará por você. E aí ele nos orienta que a prática da meditação é muito simples. É parar, respirar e acalmar a mente. É se voltar para o íntimo e desfrutar do aqui e agora em cada momento. E tudo de que precisamos para fazer isto é do silêncio. É deter o ruído que existe em nossa mente para conseguir escutar o som das maravilhas da vida. Fazendo isso, nós começaremos a viver de forma autêntica e profunda. É preciso lembrar que nós somos o que nós sentimos e observamos. Se estamos com raiva, nós somos a raiva. E se estamos apaixonados, nós somos o amor. Se observamos uma montanha nevada, nós somos essa montanha. E enquanto nós dormimos, nós somos o que nós sonhamos. Então, a reflexão que fica para hoje é exatamente essa. Quantos minutos ao dia, se é que isso acontece, você passa realmente em silêncio? Reflita sobre isso.